Olá, minha gente. Vamos bater aquele papo amável? E aí, pessoal? Vamos falar sobre o ego e suas dimensões. Tem uma frase que eu criei, que eu digo assim: no mar de egos, como conviver? Vire peixe. Muita gente curtiu, muita gente gostou. E a grande maioria dessas pessoas que curtiram e que gostaram perceberam do que eu estava falando. Na realidade, eu não estava dizendo vire peixe para a pessoa virar ego. Eu estava querendo dizer que a pessoa virasse peixe, ou seja, que a pessoa aparentemente fosse ego, mas que por dentro não fosse. Mas para você conviver com tantas pessoas no ego, se você não tiver como ator representando que tem ego, elas pensam que você é tolo. Então, muitas vezes a bondade, a sua forma mais tranquila de ser, é interpretada pelas outras pessoas como fraqueza, entende? No mundo de egos, as pessoas acham que fortaleza é ser o que é o ego, né? Ser o ego. E o que é o ego? O ego é a agressividade, o ego é a arrogância, o ego é o egoísmo, o ego é a prepotência. O ego é a imagem que você tem de você. Muita gente tem o ego bem forte, mas tem outras pessoas que o ego foi tão esmagado pela sociedade, pela família, que a pessoa tem muita fragilidade. Para essas pessoas é importante a gente fortalecer o ego. E depois você dizer para ela, olha, você não é o ego, vá além do ego. E para as pessoas que têm o ego forte, a gente já começar a trabalhar nelas uma outra energia, que é a energia da desidentificação com o ego. E aí, uma grande descoberta, fiquem atentos. É muito legal essas coisas que eu vou dizer para vocês. São coisas novas falando de coisas antigas. Desde que a humanidade é a humanidade, que o ego foi uma invenção humana bem sucedida. Mas só que essa identificação com o ego criou todos os conflitos humanos, né? Todas as lutas, né? A Terra já teve 5.000 guerras, né? Nessa quantidade de anos que nós já vivemos até hoje. Então, é uma dor muito grande. E essas guerras não só são guerras de nações contra nações, né? Mas também são guerras internas, né? São guerras nas famílias, né? Em todos os lugares, no trabalho, né? São lutas, né? Vamos mudar assim para lutas. Lutas no trabalho, lutas na família, lutas na rua, né? Lutas propriamente dita, por exemplo, da violência física, né? Então, o ego quer se impor, o ego quer poder, o ego quer ser a autoridade, né? No sentido de, não é nem de autoridade, mas no sentido de autoritarismo, né? Normalmente, se tem uma relação, por exemplo, de casal, um tenta dominar o outro, né? Ou os dois lutam para um dominar o outro, né? Quando é o homem que domina, você está no ego. Quando é a mulher que domina, ela está no ego.
Então, como é que você percebe o ego? Você percebe nas relações cotidianas. Dizem dos psicólogos que as pessoas, por exemplo, que se identificam muito, né, com as suas profissões. E a partir dessa identificação com as suas profissões, elas tentam exercer esse poder. Alguns de forma mais sutil e outros escancarados, né? Mas essa energia está aí, né? Ela está presente, né? Que é uma forma das pessoas se impor ao outro, né? Eu tenho poder, você tem que me obedecer. Eu tenho poder, você tem que se submeter, né? E a gente vai navegando nesse mar de egos. Então, nesse mar de egos, para conviver, vire peixe. Internamente, você dê risadas, porque você sabe que você não é aquele ego. Por que eu digo isso? Porque você é inteligente. Se você tiver só memória, a memória é muito utilizada na educação, porque a educação é só a repetição. Você fica repetindo, repetindo, repetindo uma coisa para a pessoa decorar. Inteligência não. Inteligência é amor. Inteligência é uma sacação imediata das coisas. Não é somente conhecimentos livrescos, né? É conhecimento de vida, é autoconhecimento. Inteligência é autoconhecimento. É você perceber as coisas que normalmente as pessoas não percebem. Todos nascem inteligentes, né? Mas a sociedade não deseja que as pessoas sejam inteligentes, porque as pessoas inteligentes elas não se submetem, né? E as pessoas que trabalham só a memória se submetem. Seja ela nos empregos e nas relações as mais diversas possíveis, né? As top de linha e também as de baixa linha, né? Se submetem para poder sobreviver. Mas se você for inteligente, você não se identifica com esse ego. Você vai além dele. Você até faz o papel, representa, né? Porque se você não representar bem nessa sociedade, você é engolido, né? Porque pensam que você é fraco, você é tolo. Eu já falei isso. Mas se você, por exemplo, é inteligente, você não se identifica. Não se identifica, por exemplo, com o cargo, com a profissão que você tem, com o dinheiro que você tem, né? Com nada disso. E eu repito, a vida, o planeta Terra é um planeta rico. Essa riqueza é uma riqueza total. E riqueza é tudo, né? Não é só dinheiro, né? Riqueza é cultura, riqueza é bondade, riqueza é amor, riqueza é compreensão. Riqueza são muitas coisas que o dinheiro não compra, entende? Mas é muito importante também que você seja rico, por exemplo, tanto materialmente como rico de amor. Para você poder conviver bem com a vida e não ser manipulado pelo dinheiro, né? É muito importante você ter respeito relacionado ao dinheiro. Mas antes de tudo, ter amor, para você também usar esse amor, esse dinheiro ou esse cargo que você tem e tudo mais, não de forma para ser mais um arbitrário, para ser mais uma pessoa conflitante, criando conflito relacionado ao mundo, né? Você não querer se impor diante dos seus filhos, né? Filhos, filhas, né? Você não querer se impor diante da sua companheira. E se for a companheira, ela não querer se impor diante dos filhos, né? Ela não se impor diante do companheiro. E assim também nos seus empregos também, as pessoas não quererem se impor nos seus empregos, né? Todo mundo é importante nessa terra. A terra existe uma interdependência. Só que o ego inflado, ele acha que não. Ele acha, por exemplo, que ele está aí e todos têm que servi-lo, né? Qual é o grande engano? Aí é que entra, viu, minha gente? Eu vou tentar ser curto nesse vídeo para você sacar rapidamente e perceber. Esse ego, ele continua depois da vida. Ele continua. E isso sempre eu soube que isso continuava, mas hoje muito claro, né? Hoje eu vejo isso, né? Não só percebo, por exemplo, porque antigamente eu sentia, agora eu vejo claramente. Então, por exemplo, ver e sentir é maravilhoso.
Porque você constata, né? E aí como é que eu constato isso? Eu constato isso, por exemplo, na relação com os espíritos, né? Você vê, quando você faz um trabalho de resgate desses espíritos de locais de muito sofrimento, e aí vão para esses lugares de sofrimento as profissões aqui que se acham top, né? Você sabe quais são das profissões que eu estou falando, né? Nas principais, né? Não só as profissões, como os cargos top vão para esse determinado lugar. Aqui, na vida terrena, encarnada, todas as pessoas estão no meio da multidão, então você não percebe muito. E muitas vezes, quando o ego é sutil, é que você não percebe muito, você não percebe mesmo. Mas no plano espiritual, não. Os afins se atraem aqui na Terra, porque é através da afinidade que as pessoas se melhoram, né? Porque um vê no outro, um vê o que é um outro egoísta, o outro vê o outro que é outro egoísmo, e aí todo mundo vendo egoísmo um no outro, como consegue entender que aquele ego precisa ser transformado, entende? E no campo espiritual, esse ego vai para campos idênticos, vai para lugares idênticos. E esses lugares não são praias, não são montanhas, não são cachoeiras, não são lugares lindos e maravilhosos que você vê aqui na Terra, não. São buracos negros, são lugares, por exemplo, terríveis. E as pessoas se juntam naquele mesmo campo ali, por exemplo, de sofrimento, porque todas elas foram atraídas para esse campo. Então, essa energia, que é uma energia escura, que fica em torno do espírito, descobri na minha pequena compreensão sobre as coisas, né? Mas aí eu estou mostrando isso para vocês. Essa energia escura é o ego. É o ego, só que aí no campo espiritual. Você vê escuro. Então, por exemplo, quando se diz, por exemplo, que Deus é amor, né? Que o amor é Deus, é porque você pensa nesse amor como enquanto luz. E quando você vê isso nos espíritos, você percebe que isso é falta de amor. Essas pessoas estão presas, de certa forma, à mente. No plano espiritual, estão presas ao perispírito, né? Porque o perispírito é como se fosse aquele invólucro. O perispírito é aquele invólucro da alma. Então, quando você morre, você deixa o cérebro, a mente, né, na Terra, e aí você começa a ser regido por esse perispírito, que é aquele invólucro que tem em torno da alma. Aquele invólucro chama-se perispírito. Esse perispírito é a memória do espírito. Os espíritos que conseguem muita luz, aquele perispírito se dissolve. Mas enquanto não, esse perispírito é que dá o tom de você vir à Terra quantas vezes for necessário, para você limpar essa escuridão. Então, essa escuridão que tem o espírito é o ego. E essa, que é uma doença, que é uma doença. O ego em si, por exemplo, é uma grande ferida. É muito importante ele aqui para você viver aqui no mercado, você ganhar dinheiro, sobreviver e tudo mais. Mas quando há uma identificação do ser, o ser é mais profundo. Mas quando o ser se identifica com o ego, ele fica nesse campo desse sofrimento. Ele fica com essa energia escura. Só que aqui na Terra a gente não consegue ver. A gente consegue ver isso aí no plano espiritual. Aqui na Terra a gente consegue ver as pessoas porque a gente vê as atitudes delas. Mas se o ego for sutil, você não percebe muito não, que a pessoa é disfarçada. Então, minha gente, assim, um toque muito bacana esse aí, sabe? Então, se você, por exemplo, assim, for inteligente, comece a se desidentificar. Primeiro, perceba o seu ego nas relações. Quando você está querendo ter poder sobre alguém, você está no ego. Não adianta, no disfarce. Não fique, por exemplo... Porque muita gente, por exemplo, que é muito boa. Tem gente que é muito boa aqui na Terra, certo? Que faz o bem porque... Essas pessoas que fazem o bem, muitas vezes fazem porque a religião está ensinando as pessoas a fazerem um bem. Mas é muito legal que você faça esse bem conscientemente. Você faz só porque a religião está lhe dizendo, você ainda está no campo do ego. Entende? Então, assim, faça porque porque lhe dá prazer fazer o bem, porque lhe dá alegria fazer o bem, porque é da sua natureza interior.
Então, assim, seja bom, mas seja consciente. Então, a consciência. E essa percepção que eu tive, eu acho, por exemplo, que é uma percepção que todo mundo pode sacar. Você pode sacar a energia das pessoas. Por exemplo, tem pessoas aqui na Terra que você encontra que você tem um certo enjoo, você sente uma dor de cabeça, você sente uma náusea quando você encontra. É o campo energético dessa pessoa. E aí no mundo espiritual é muito facinho, por exemplo, perceber isso. Por isso que eu fico algumas vezes espantado com pessoas que trabalham, por exemplo, com os espíritos, né? Que vê essa falta de luz, vê essa escuridão e continuam ainda no ego aqui na Terra, né? Eu não consigo entender por que isso acontece. Porque para você, qual é a grande história por exemplo, de você romper com o ego? Porque quando você rompe com o ego, você pensa que vai morrer. Só que não é a morte física, é a morte do ego. É a desidentificação que você tem com o ego. Aí você vai para dentro do seu ser. Você vai para o seu ser mais interior. E o seu ser mais interior é luz, é amor, é Deus, é o divino, é a existência. Tudo que está por trás da nossa grande busca de amor que existe na Terra é a busca desse encontro, dessa conexão com o divino. E a ilusão vai levando as pessoas por milênios, né? Nessa busca em vão, por exemplo, atrás, achando que é o companheiro que vai trazer, que é a companheira que vai trazer esse amor, quando está faltando amor em você mesmo. Esse amor que você encontra com você mesmo é um amor que você vai encontrar do divino. O divino fica só esperando. O divino não tem pressa. A existência não tem pressa. Ela espera que você perceba isso. E essa decisão não é uma decisão fácil. Você tem que ter muita coragem. Porque você vai conviver aqui no plano terrestre aqui com 99% da população no campo do ego. Então, no mar de egos, como conviver? Vire peixe, porque você está convivendo com 99% de pessoas identificadas com o ego. E essa identificação do ego vai levar as pessoas para planos espirituais muito sombrios. Eu não falo isso para botar medo em vocês, não, mas faço isso para vocês perceberem. E eu gostaria, por exemplo, que não fosse teoria, que não fosse somente a minha fala, que nem a fala de muitos, que tem muitos que já estão dizendo isso, há milhares de anos já estão dizendo isso. Que era bom que você percebesse em si isso. Para você viver de uma forma simples e abastada, por exemplo, que você tivesse condições financeiras boas e etc, etc, mas não tivesse identificação com nada disso. Porque tudo isso é temporário. O corpo é temporário, a casa que você tem é temporária, a riqueza que você tem é temporária, o carro que você tem é temporário, a mente que você tem é temporária. Tudo é temporário nessa terra. O que é definitivo? É essa energia, esse ser que habita dentro da gente. Então, minha gente, levar esse ego para o plano espiritual é levar uma escuridão que vai levar você para um sofrimento. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu nunca tive. Mas hoje, por exemplo, hoje tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Desculpa estar dizendo certeza absoluta, mas é uma consciência muito grande do que eu estou dizendo para vocês. Então, assim, se puderem nessa terra, aproveitem o momento dessa terra para se tornarem pessoas sempre desidentificadas dos seus egos e a partir daí curtir a vida, a alegria de viver, entendeu? Não assim a prepotência, a arrogância, o mando, sabe? Essa coisa toda que o ego estimula, sabe? Você diferente do outro. Não. Todas as pessoas merecem essa felicidade. E o divino aguarda todos nós. Cedo ou tarde isso vai rolar com cada um de nós, essa observação, essa percepção. Basta você, por exemplo, se você tem interesse que isso aconteça mesmo com você. Então, assim, percebam isso. A luz, o amor, é o nosso grande ser interior que quer fazer essa grande conexão com o divino e a gente parar desse ciclo, né, de vida, né, de sobe e desce, que chama-se roda da samsara, né? E a gente possa viver essa felicidade. Enquanto isso não acontece, viva, por exemplo, aqui na Terra, sabe, o presente. Né? Pare de estar se preocupando com o futuro, pare de estar se preocupando com o passado, sabe? Não fique remoendo. Quando você está remoendo coisa do passado, você está no ego. Quando você está preocupado com o futuro, você está no ego. Viva o presente, não fique se preparando, se precavendo para viver com as pessoas. Já sai de casa armado, por exemplo. Armado que eu digo assim, com um ego armado, né? Não estou falando dessas porcarias
que destrói as pessoas, não. Estou falando assim do ego. E aí você está, parece que pronto para poder entrar em luta, né, em briga, né? Está sempre achando que o outro é um competidor, que o outro está disputando com você, que o outro está querendo manobrar, que o outro está querendo, sabe? É uma doença. Isso é uma doença. O ego é uma ferida, o ego é uma doença. Então, assim, quem está recomendando só o fortalecimento do ego, está recomendando, de certa forma, uma doença nas pessoas. Por que essas pessoas estão falando isso? Porque elas estão doentes e acham que esse caminho é essa doença. E essa doença você vai levar ela para o plano espiritual. Então, quem estiver atento, quem estiver ligado, quem estiver observando isso, sabe? Tomara, por exemplo, que esse ego, tomara que esse vídeo chegue até você e que faça com que você reflita sobre essas questões e perceba em si. Essa que é a grande história. Era isso que eu tenho vontade que chegue em você. Chegue em você para você observar isso em você. Porque é muito fácil observar o ego dos outros. Difícil é observar o ego em si. Entende? E assim, o problema não é o ego, o problema é a identificação com o ego. O ego, ou a mente, a gente pode falar assim, é uma doença. Não se cura. Não adianta, por exemplo, achar que, por exemplo, que você vai curar a mente. Não se cura a mente. A gente pode dar uma melhorada e tudo mais, mas o grande tratamento é a desidentificação com essa mente, porque essa mente é doentia. A mente é ambiciosa, a mente é competidora, a mente quer estar sempre astuta. A mente não é inteligente, ela é astúcia, ela é malandra, ela é esperta. Inteligência é amor, é cooperação, é essas coisas boas que o amor traz. Então, se você já está nesse campo, vá, siga o amor vai te levar para coisas maravilhosas, para coisas surpreendentes. Todas essas coisas que hoje eu observo, você vai sacar isso na sua própria vida, você vai sacar isso, você vai ver isso. Aí quando você sacar isso, você vai falar, meu Deus, que massa! Agora eu sei que aquilo que Evan estava falando é verdade. Você vai saber isso em si. Isso é que é massa, sabe? Então que chegue essa luz aí em você, que te encha, por exemplo, de paz e amor, sabe? Que você, por exemplo, não fique guardando mágoas, ofendido com a vida, sabe? Com a cabeça baixa. Levante sua cabeça, sabe? Tenha vontade de viver, alegria. Perceba, por exemplo, essa coisa boa, maravilhosa que eu estou falando, essa simplicidade, esse amor que existe, que brota em você, que jorra como um rio que está sempre o tempo todo correndo e dando banho, e a gente tomando banho de rio, assim, de boa, tomando banho no mar. Você já viu o mar? O mar não tem ego, o mar é lindo, maravilhoso. Vai lá, toma um banho, aproveite, estamos já no final do ano, aproveite a vida, toma um banho de rio, toma um banho de mar, passeie, beije seu amado, beije sua amada, beije seus filhos, aproveite a vida. A vida é uma celebração contínua. Acaricie seu cachorro, escute os pássaros, veja a lua, veja as estrelas, veja coisas que as pessoas não dão valor no seu cotidiano. Sinta o prazer de viver. Então, minha gente, muita luz, está chegando o final de ano, vai ser massa, cada vez mais, o ano está chegando, vai chegando coisas mais novas, a gente vai criando uma esperança de viver muito massa, muito legal dentro do nosso campo emocional, espiritual e físico. Que muita luz chegue em todos vocês, assim, e preencham vocês da cabeça até os pés, e vocês sejam muito felizes com essa vida que foi dada pela existência, que foi dada por Deus.